A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Trouxe uma palavra hoje para você, uma resposta. Você deve estar precisando. Se você chegou aí, o Espírito Santo lhe carregou até aí para você ouvir o que você precisa ouvir, né? Nem sempre a gente ouve o que a gente quer ouvir, mas a gente precisa ouvir o que Deus quer nos dizer. Amém? Então, a palavra hoje ela está em 1 Reis, no capítulo 22, e o versículo vai ser o 5. Eu vou ler para você, não, eu vou ler para você o 7 e o 8, que já vai dar para a gente comentar sobre a mensagem. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Então respondeu o rei de Israel. O rei de Israel era Acabe, né? Respondeu Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale assim, não fale, ó rei, assim. E o 9 diz assim: então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Amém? Então a palavra é essa. Então aqui Acabe, você sabe, né, era o rei de Israel, que ele era marido da Jezabel, aquela terrível feiticeira, né? Então ele era um rei muito induzido, muito submisso a ela, e ele fazia tudo o que ela queria. Então ela trouxe aqueles deuses dela, aqueles Baal, ela, com a feitiçaria dela, ela induziu Acabe a mentira, a enganos. Então aqui, quando ele resolveu, ele queria tomar Ramote e Gileade, então ele pediu ajuda a Josafá. E Josafá, que era o rei de Judá, disse a ele: então, por que você não pergunta a um profeta do Senhor para saber a opinião do Senhor, se você deve ir ou não, né? Que pode ser perigoso. Então, o que ele fez? Ele chamou os 400 profetas dele, ele chamou para saber se ia ou não. Só que os profetas dele falavam, tinham medo dele, tinham medo de Jezabel, falavam só coisas boas. Então falaram para ele: não, o senhor vai tomar, pode ir. O que eles falaram aqui? Eu até vou ler para você. O senhor a entregará nas mãos do rei. Então eles já falaram para que ele podia ir, que o senhor ia entregar essas cidades que eram antes, pertenciam a Jerusalém, depois não era. E ele queria tomá-las de volta. Então Josafá viu tudo isso, sabia. Então disse para ele: não tem nenhum profeta do Senhor, um profeta verdadeiro. E ele falou isso: não, tem, mas eles só dizem coisa ruim. Sim, mas vai dizer a verdade. Melhor saber a verdade antes de ir do que ir, né? E depois não aconteceu o que tem que acontecer. Daí ele chamou. Só que verdadeiramente o que aconteceu? Esse Micaías, ele profetizou, ele falou: assim diz o Senhor, que ele iria, o povo iria voltar, as ovelhas iam voltar sem o pastor das ovelhas. Tipo, ele não voltaria, que ele morreria lá. Então, o que aconteceu aqui? Porque aqui, quando o profeta Elias profetizou a morte de Acabe e de Jezabel,
Acabe ficou tão desesperado que ele se rasgou todo, ele vestiu roupa de saco, ele se humilhou a Deus. Ele se humilhou, ele pediu perdão a Deus. A gente vê aqui no finzinho do... né? Ele se humilha perante... Deus falou para Elias: então, portanto, visto que ele se humilhou perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. E foi o que aconteceu, né? Depois que Acabe morreu, aqui Acabe morre, né? Ele vai na guerra. O que ele faz aqui? Ele se veste de soldado porque o povo que ia guerrear contra eles, que era o povo, parece que era o povo da Síria, o povo não ia atingir os soldados, ninguém, o povo só queria o rei. Então o que ele fez? Deu uma de malandro, se vestiu de soldado. Só que o que aconteceu, que o destino era ele morrer, um soldado lá do outro atirou nele sem querer. Foi sem querer o tiro, mas pegou a flecha nele e ele acabou morrendo. Então, gente, essa história é bem extensa, eu não vou ter tempo aqui para contar ela, mas é uma história bem... porque é uma história que... O que é o título? A profecia dos falsos profetas. Então, às vezes a gente ouve isso falar, né? Ai, cuidado com os falsos profetas. Mas essa profecia aqui dos falsos profetas, eles profetizavam o que o rei queria ouvir. Eles não eram profetas de Deus. Então, muitas vezes, gente, isso aqui é esse engano, isso aqui é uma mensagem de engano. Todo esse livro da história de Acabe e Jezabel é uma mensagem profunda de engano para nós. Porque muitas vezes a gente não quer ouvir as verdades, porque a verdade pertence a Deus. E a verdade às vezes nos machuca, dói, mas ela é necessária. Então, muitas vezes, aconteceu já comigo, por isso que eu falo para vocês aqui, já aconteceu comigo isso. Eu for ouvir um profeta e quando ele for falar uma coisa que me doeu, eu não quis ouvir. Tirei, não quis saber, não quis ouvir. Aí, logo adiante, tinha um outro título que dizia uma coisa que eu queria ouvir e eu ouvi aquilo e fiquei contente. Então, gente, isso é um engano. Porque você tem que escutar as coisas que às vezes te dói, mas que você sente que o Espírito colocou no seu coração, que aquilo é para você. Então você tem que também aceitar, para você poder tomar uma providência, para você se arrepender, orar nos pés do Senhor, pedir perdão, pedir que aquilo não aconteça. Para isso que Deus lhe revela as coisas antes. E nós, muitas vezes, não queremos aceitar isso. Às vezes, são coisas que vêm da nossa família, né, dos nossos amigos, pessoas muito próximas, e nós não queremos aceitar, não queremos nem ouvir. E isso Deus está colocando no nosso coração, não é para nos ferir, não é para nos magoar, não é para só fazer intriga, não. Deus nos revela para nós tomarmos uma atitude para que aquilo não aconteça, ou para que, se aconteceu já, você saber como lidar perante a situação. Então, Deus te revela aquele problema e você vai lá e ora, pede, Deus, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Ou se já aconteceu, você pede perdão para aquela pessoa. Porque geralmente são pessoas próximas, pessoas que você ama às vezes, e você não quer ouvir aquilo que Deus quer lhe dizer. E Deus diz, Deus não popa. Deus sonda os corações de cada um. E Ele muitas vezes diz as coisas que a gente sofre muito. A gente sofre, a gente não quer acreditar. Então, na Bíblia, às vezes, sabe que eu já até perguntei uma vez, vou falar para vocês, logo no começo, que eu não entendia muito nada. Eu ficava tão atordoada com as coisas que eu cheguei a fazer uma pesquisa e dizer, mas Deus usa profeta para fazer fofoca?
Bem assim, gente, eu falei na pesquisa. E sabe o que pesquisa diz? Sim, Deus usa, não é fofoca, é revelações da verdade. Aí me disse as coisas. E aquilo aí caiu em mim e citou trechos da Bíblia que a gente até pode procurar. E Deus fala nos mínimos detalhes tudo que acontece em nosso redor. E aquilo magoa e fere, mas com o intuito de tu tomar uma atitude. É só para isso que Deus nos revela. E você saber com quem você está lidando, quem de verdade é com você, quem segura sua mão quando você precisa, quem solta sua mão nos momentos que você mais precisa. Tudo isso Deus lhe revela. Então, isso aí fere muito, machuca muito, mas nós precisamos saber da verdade. Então, que a gente não procure só notícias boas, boas, boas. Isso aí é ótimo pra gente. Às vezes a gente procura porque a gente tá tão destruído que a gente quer ouvir coisas boas. Mas quando a mensagem chegar para você, que você vê que é para você, não despreze, não ignore. Porque Deus precisa falar para você a verdade. E geralmente as verdades de Deus são coisas boas, coisas que nos animam, coisas que nos colocam para cima. Mas se é alguma coisa também que você precisa saber, é porque Deus te ama e Deus quer que você tome uma atitude e aquilo ali passe. Ele quer curar você daquela dor, daquela ferida. Amém? Então eu vou deixar essa palavra, a gente já está passando. Então que você fique com essa mensagem, né? Não queira ouvir só o que você quer. Cuide também com amizades, que nem aqui Jezabel, ela influenciava Acabe. Então aqui também pode ser isso, pode ser pessoas aí que dizem coisas para você que ou que você não quer ouvir, ou que você quer ouvir e lhe enganando. Isso aqui é mensagem de engano. Tá bom, gente? Contra o engano. Procure sempre a verdade. E o que é a verdade? Faço a pergunta de Pilatos para você. E você vai saber que a resposta é Jesus. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Amém? Então deixa um joinha, inscreva no canal, fiquem na paz do Senhor.